Animais bivalves são aqueles que possuem uma concha com duas metades, ou valvas. A palavra bivalves significa duas valvas. Bi significa duas, e valve, peça. Os bivalves pertencem ao grupo dos moluscos. O termo molusco bivalve designa o animal de corpo mole protegido por um exoesqueleto com forma de uma concha de duas valvas, que se articulam por uma charneira e são mantidas unidas pelos músculos adutores. Nos bivalves, contrariamente aos outros moluscos, não é possível distinguir a cabeça. O corpo é constituído essencialmente por um pé e uma série de lâminas branquiais podendo, ou não, existir um par de sifões. O manto tem a forma de duas abas simétricas que recobrem o corpo do animal e segregam as valvas. Estas podem ser firmemente fechadas por retração dos músculos adutores, situados em cada uma das extremidades do animal. Os bivalves não possuem um sistema muscular que permita a abertura das valvas. Em vez disso possuem um ligamento elástico que automaticamente abre a concha quando o músculo adutor relaxa. Ao longo da charneira existe uma espécie de cremalheira que mantém as valvas da concha no lugar e evita que se desloquem para trás ou para frente. Existem cerca de 8.000 espécies de animais bivalves. Estão nesse grupo as vieiras, as amêijoas, os mexilhões, as ostras, os vongoles e vários outros tipos de mariscos. A maior parte deles vive nos oceanos, mas algumas poucas espécies vivem em água doce. Os bivalves variam em tamanho, cor e formato. Pequenas conchas podem medir apenas 1,5 mm, enquanto que os mexilhões gigantes podem chegar a medir mais de 1 metro e pesar mais de 200 kg. Os vários tipos de bivalves apresentam diferentes comportamentos. As ostras e os mariscos do oceano passam a vida grudados a superfícies sólidas submersas. Algumas espécies, como as vieiras, conseguem nadar abrindo e fechando as valvas. Isso empurra a água para fora da concha e as move para a frente. Os mexilhões e os mariscos movem-se com um pé muscular. Eles escapam de seus predadores usando esse pé para cavar a areia. Durante a noite, podem deslocar-se para locais pouco profundos e retirar-se para lugares mais profundos, durante o dia, para respirarem e se alimentarem. Os bivalves filtram grande quantidade de água que entra na cavidade paleal e banha as brânquias, onde ficam retidos o fitoplâncton, outros micro-organismos e as partículas orgânicas que se encontram em suspensão. As brânquias são constituídas por 2 pares de lâminas de cada lado do pé que possuem pequenos filamentos, os cílios, que conduzem a corrente de água para a cavidade do manto. Quanto ao tipo de alimentação, podem ser designados por suspensívoros ou filtradores, que se alimentam das partículas em suspensão na água. Nos moluscos que vivem enterrados, os sifões vêm até a superfície para filtrar a água. Por exemplo, berbigão. Detritívoros que se alimentam dos detritos de matéria orgânica em decomposição sobre o sedimento. Por exemplo, telina. É dos bivalves que vêm as pérolas. A água filtrada pelos moluscos traz impurezas, estas ficam presas entre o manto e a concha e é envolvida por secreção e após anos de acúmulo vira uma pérola. A troca gasosa dos bivalves é feita por brânquias e também pelo manto. As brânquias dos bivalves são longos filamentos dobrados formando lamelas. A água entra pelo sifão, pelos poros, passa entre os filamentos da lâmela e depois para uma câmara chamada suprabranquial saindo do corpo. O estômago dos filtradores tem várias dobras e o caminho todo ciliado. Há uma câmara digestiva que produz enzimas e as joga no estômago. Os bivalves fazem digestão intra e extracelular. Os excretas dos bivalves são filtrados por 2 rins. Os túbulos dos rins se abrem no pericárdio e também abrem na câmara suprabranquial. Os sexos estão geralmente separados. Os gametas são descarregados numa câmara suprabranquial e são lançados no exterior com as correntes de água. Uma ostra pode produzir 50 milhões de ovos numa única estação. Na maior parte dos bivalves a fecundação é externa, mas na maioria dos bivalves de água doce a fertilização é interna. Os óvulos são lançados nos túbulos das brânquias e são fecundados pelos espermatozoides que são arrastados pela água.
Os ovos desenvolvem-se quando a larva é expulsa e fixa-se nas guelras dos peixes, onde vivem como parasitas durante algumas semanas, passando depois à vida livre.